Bom dia. Para mim é uma alegria poder voltar aqui sempre a esse centro para poder falar sobre a doutrina espírita. Eu estive aqui na segunda-feira passada dessa semana com a reunião pública da segunda e hoje eu estou voltando para falar com vocês na reunião do domingo. Essa casa eu tenho que agradecer sempre por me acolher, não é? E me proporcionar uma oportunidade de trabalho no bem. E apesar das minhas imperfeições, dos meus defeitos, essa casa me oferece boas oportunidades de trabalho. Oportunidades caridosas, porque eu não estou nem à altura da oportunidade que eles me oferecem, mas fica aqui a minha gratidão para essas oportunidades que esses dirigentes me oferecem. Normalmente eu deixo para falar sobre rede social no final e sistematicamente eu tenho esquecido quando eu termino a palestra. Então hoje eu vou tentar falar no começo para não esquecer no final. Porque é muito comum que as pessoas depois me procurem nas redes sociais. É normal, né? Achando que minhas redes sociais são redes que falam do espiritismo, da doutrina. E a minha rede social que tem o meu nome, ela trata exclusivamente do meu trabalho profissional. Eu trabalho com eventos, organização de eventos, e aí a minha rede social trata exclusivamente desse assunto. E eu criei uma rede, então, com outro nome, que é a rede onde a gente trata de assuntos espíritas, que é Espiritismo Online, não é? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, se vocês tiverem interesse, não me procurem pelo meu nome, Wander Ferreira, porque lá vocês vão me encontrar, mas não com conteúdo doutrinário, não com conteúdo espírita, mas do meu trabalho profissional. E no Espiritismo Online, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês podem encontrar as palestras, né, que são inúmeras na semana, dúvidas, certo? Respostas às dúvidas das pessoas. Tem, então, essa rede que chama Espiritismo Online, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre transição planetária. Transição planetária foi um assunto bastante comentado e ainda especialmente por causa da última pandemia que nós atravessamos, da Covid. Então, esse foi um assunto bastante em moda, né, naquela época e persiste até hoje. E também é um assunto com muita fake news. Não é porque é espiritismo que não tem fake news, né? Fake news é onde tem espírito humano, onde tem gente interessada em explorar a ingenuidade do outro, né? A simplicidade do outro, o desenvolvimento intelectual do outro. Sempre tem alguém tentando debochar, brincar ou levar algum tipo de vantagem sobre o irmão, o próximo. Então, na doutrina espírita não é diferente. Isso existe em qualquer partido político, isso existe em qualquer religiosidade, isso acontece no nosso trabalho, na nossa profissão, isso acontece também na doutrina espírita. Afinal de contas, a doutrina espírita nos entende, nos recebe como seres imperfeitos, não é? Como diz Allan Kardec. Como se reconhece um espírita? Pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. Então, a doutrina espírita já nos aceita e nos reconhece como imperfeitos. A diferença é o nosso esforço em melhorar-se, não em melhorar o outro, mas em melhorar cada um a si mesmo. Então, é esse esforço em melhorar que caracteriza um espírita. Não é a perfeição que caracteriza um espírita, é a imperfeição e o esforço de vencer essas más inclinações, né? Então, na doutrina espírita também tem fake news. Outro dia mesmo, a minha irmã também é espírita, eu sou de uma família espírita inteira, não é? Minha mãe foi espírita, médium, então a minha irmã também médium, ela mandou uma mensagem dessas que as pessoas retransmitem, né? No WhatsApp, assinado pelo Divaldo Pereira Franco.
E aí eu li o conteúdo do trecho que estava ali, eu falei, era uma citação histórica até. Eu falei, isso aqui não faz sentido historicamente, não, né? Aí fui procurar para saber, realmente aquilo não era verdade que estava ali. E estava assinado pelo Divaldo. E a gente tem esse hábito de pegar a mensagem, ver a assinatura e achar que aquilo é do Divaldo, é do Chico, ou é do Kardec. Isso não é verdade. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente fica retransmitindo inverdades. Porque a pessoa pega qualquer coisa, põe o nome de uma pessoa famosa para dar credibilidade e replica isso e você crê que aquilo é daquela pessoa. Porque nós também temos uma certa preguiça de ir atrás para averiguar se aquilo é verdadeiro ou não. E a gente replica, e a gente se torna responsável espiritualmente pela má informação que a gente também replica e forma a opinião das pessoas de maneira equivocada, né? Você vê, ela é uma espírita, minha irmã tem 75 anos, espírita desde que nasceu e médium e trabalha sistematicamente, mesmo ela cai nesses equívocos da vida, certo? Então todos nós caímos nesses equívocos, né? Precisamos tomar bastante cuidado com isso. Então, na época da pandemia, também tinha muita fake news a respeito da transição planetária, do momento que nós estávamos atravessando. Tinha até data marcada para acontecer a transição. Muitas vezes eu vi dessas mensagenzinhas que as pessoas compartilham no meio espírita. Eu faço parte lá, sei lá, de uns 10 grupos espíritas, né? Então, as mensagens circulam colocando data marcada, data determinada para a transição planetária, o que é um absurdo, e colocam nomes lá de Chico Xavier, como se ele tivesse determinado aquela data, né? E isso não é verdade. E coisas como, quem está desencarnando pela Covid são pessoas que não ficarão no mundo de regeneração. Inverdades de todo tipo, né? As pessoas exploram a ingenuidade e a boa vontade humana para debochar ou para conseguir coisas que elas precisam, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então hoje o nosso assunto, a transição planetária, tem essa finalidade também de tornar claro do ponto de vista doutrinário os fundamentos da transição para que a gente entenda como ela se dá à luz do Espiritismo, né? E que a gente não caia muito em fake news. Bom, vamos começar lembrando então que Deus é único, que Deus é o Senhor do Universo, é o Criador de todas as coisas, né? É a inteligência suprema do Universo. E esse Criador de todas as coisas sempre existiu. Ele não tem um começo, não tem um meio e não tem um fim. Ele é eterno. Eterno é o que não tem começo e não tem fim. Então nós acreditamos, nós espíritas, acreditamos num Deus único, Criador do Universo, Pai de todas as coisas que existem no universo, né? Isso nos faz todos irmãos, literalmente. Nós somos irmãos espirituais, literalmente. Todos nós temos o DNA de Deus em nós, porque Deus é o nosso Pai. Nós temos a centelha divina em nós. Por isso está na Bíblia, sois templo de Deus. E isso está lá na Bíblia, registrado nas Escrituras Sagradas, como uma revelação de Deus para a humanidade, para que a gente entenda que Deus existe em nós e nós somos o templo dele, ou seja, nós é que nos consagramos a Deus. Por isso que na doutrina espírita não tem templo. Os templos religiosos são consagrados a Deus, para que você encontre Deus dentro dessas casas de pedra, de arquitetura, de tijolos, né? Na doutrina espírita não, nós chamamos de centro, porque um centro é um local onde reúne pessoas com o mesmo objetivo. Então, nós estamos reunidos em torno de princípios doutrinários espíritas, né? E isso não é um templo, isso não é uma casa, não precisa de tijolo.
Nós podemos nos reunir embaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore frondosa, nós podemos nos reunir num jardim bonito, nós podemos reunir em qualquer lugar em torno das leis de Deus. Nós não precisamos encontrar Deus dentro de um templo, porque o templo somos nós. Então nós encontramos Deus dentro de nós e não fora de nós. Essa já é a primeira grande diferença do Espiritismo para as outras religiosidades, não é? O Espiritismo nos coloca em condição de encontrar Deus dentro de nós. Cada um é responsável pelas suas obras. E isso também está na Bíblia, né? Então, nós cremos, esse é o primeiro postulado espírita, que é de um Deus único, Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro postulado espírita. O que é um postulado? Postulado é, assim, um fundamento, né? É onde tudo, a partir do qual está construído, é uma ideia de que toda doutrina está construída a partir daquilo. Aquilo é uma verdade para aquela doutrina, para aquele conjunto de ideias. Isto é um postulado. Então, o primeiro postulado espírita é a existência de um Deus único, Criador de todas as coisas no universo, não é? Aí, esse Deus, ele cria tudo. Ele cria os espíritos, ele cria a matéria. Tudo que existe no universo se resume a Deus, matéria e espírito. São essas três coisas, tudo que tem no universo se resume a esses três itens. E isso no Espiritismo nós chamamos de Trindade Universal. A Trindade Universal são as três coisas que tudo que tem no universo se resume a isso. Então, se é Deus, não é espírito nem matéria. Se é espírito, não é Deus nem matéria. Se é matéria, não é Deus nem espírito. Certo? Tudo se resume a esses três itens no universo. Então, Deus cria os espíritos e cria a matéria. Todos os espíritos do universo, que somos nós, portanto, nós temos irmãos nossos, não só no planeta Terra, nós temos irmãos nossos no universo, né? O universo inteiro, todos os espíritos, filhos de Deus, que existem no universo, são irmãos. Nós temos, então, irmãos espalhados por todo o universo. Nós temos uma humanidade destinada a evoluir junto ao planeta Terra, mas isso não significa que todos os espíritos criados por Deus estão na Terra, né? Seria muito estranho, muito esquisito pensar que todos os espíritos criados por Deus cabem na Terra, né? Se Deus é eterno e Ele cria sempre, sempre criou, continua criando e sempre criará porque Ele é eterno, essa criação eterna dele cabe toda na Terra. Não é possível imaginar isso, né? A Terra tem 8 bilhões de habitantes, então Deus criou 8 bilhões de espíritos e agora Ele está no 7º dia descansando, né? Ele não está fazendo mais nada, Ele só está assistindo esses 8 bilhões de espíritos evoluírem. E quando esses 8 bilhões evoluírem, não tem mais nenhum espírito no universo evoluindo? Não faz sentido pensar isso. Então, nós temos a humanidade que evolui junto ao planeta Terra, mas nós temos as humanidades espalhadas no universo como um todo, né? Então, Deus sempre criou, Deus continua criando e vai continuar criando pela eternidade, certo? E aí, Ele cria nós, os espíritos do universo, e cria a matéria necessária para a nossa evolução. É para isso que Deus cria a matéria. A finalidade da matéria é servir de instrumento para a evolução do espírito. É por meio do... eu não posso usar muito bem a palavra manipulação, porque manipulação tem o sentido de uso das mãos na palavra manipulação, né? E, na verdade, não se usa as mãos, vamos chamar de ação. Então, é por meio da ação dos espíritos sobre a matéria que nós evoluímos.
Então, a nossa evolução é resultado da nossa ação sobre a matéria. É por isso que Deus cria a matéria, para que a gente possa evoluir a partir da nossa ação sobre ela. Então, nós temos Deus, os espíritos criados por Deus e a matéria criada por Deus, e essa matéria criada para que nós, espíritos, possamos evoluir. Ok? Então, esse é um segundo postulado espírita, que é a existência dos espíritos e a imortalidade deles. Nossa imortalidade. Veja bem que imortal não é eterno. Imortal é aquele que tem começo, mas não tem fim. Somos nós. Nós somos criados por Deus num dado momento e depois não desaparecemos mais. Isso é imortal. O imortal tem começo, mas não tem fim, né? Não desaparece. O eterno não tem começo. Só Deus é eterno. Nós não somos eternos, nós somos imortais. E Deus é eterno. Essa é a diferença, né? Então, os espíritos, depois de criados por Deus, nós nos tornamos imortais. A gente não desaparece mais. A gente existe para sempre. Então, esse é o segundo postulado espírita, a existência dos espíritos e a imortalidade dos espíritos imortais, a imortalidade dos espíritos. Então, essa é a segunda verdade consistente da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita tem 5 postulados básicos, 5 postulados mais elementares, digamos assim, não é? Então, nós já vimos 2 deles hoje. Nós já vimos a existência de Deus e a existência e imortalidade dos espíritos, certo? Aí, então, Deus não para de criar espírito. Não para, nunca parou, nunca vai parar de criar novos espíritos. Tem um processo, claro, de criação para os espíritos, mas é um processo de tal envergadura e da ordem de Deus que fica muito complexo para a gente entender como isso se dá, mesmo ainda hoje, depois a gente está tão avançado ou tão avançado. A gente já ter avançado um pouco intelectualmente, ainda fica difícil para a gente entender esse processo muito complexo de criação dos espíritos. Então, mas a gente já consegue hoje ter uma ideia desse processo, né? Em resumo, existe uma fonte universal de inteligência, que é a inteligência primária, e Deus individualiza a inteligência a partir desta fonte. Quando essa inteligência está totalmente individualizada, com conhecimento de si mesmo, com pensamento contínuo, né? Esse indivíduo com consciência de Deus, em estado de desenvolver o seu livre-arbítrio, passamos a chamar essa inteligência de espírito. Então, é um processo que leva bilhões de anos, né? E essa inteligência, durante esses bilhões de anos, em processo de individualização, ela passa por todos os reinos da natureza, do mineral ao animal, até chegar ao reino hominal, que é o reino dos espíritos, certo? Então, a ciência humana considera 3 reinos, né? O mineral, o vegetal e o animal, e nos coloca como o reino animal. Mas no Espiritismo nós podemos falar em 4 reinos. Nós podemos falar no reino mineral, no vegetal, no animal e no hominal. É um 4º reino da natureza, porque a inteligência que anima um corpo físico de um homem, um espírito humanoide, né, é completamente diferente das inteligências que animam os outros reinos da natureza. Então, por isso, nós podemos falar num 4º reino, que é o reino hominal, de tanta característica tão específica que se tem sobre como que é o final do processo da individualização da inteligência. Então, Deus cria os espíritos, né, constantemente. E aí, onde ele coloca esses espíritos que ele não para de criar?
Se tivesse só a Terra para ele colocar espírito, você imagina a superpopulação da Terra de um pai que não para de criar, né? Então, ele tem que criar mundos no universo para poder receber esses espíritos que ele cria, certo? Então, quando a gente olha o céu à noite estrelado, aquilo não é só uma beleza noturna, né, da beleza da criação, mas sim, aquilo são mundos que ele cria para colocar os seus filhos, nossos irmãos, as humanidades todas. Ele vai espalhando isso por esses mundos que ele cria. Então ele não para de criar mundos. Se ele não para de criar espíritos, ele não para de criar mundos para receber os espíritos, né? E esses mundos, eles têm vida útil. Eles não existem no universo, aí eles são criados, aí eles atingem uma maturidade, uma senescência e desaparecem esses mundos. A Terra, o nosso planeta, também tem uma vida útil. Nós estamos quase no pico da maturidade da Terra e daqui a pouco a Terra começa também a ser um planeta senescente até que ela desaparecerá do universo. E isso já não é só o Espiritismo que diz. Apesar do Espiritismo dizer isso há muito tempo, a ciência também já diz isso agora, né? Que a Terra teve um começo no universo e ela vai ter um fim um dia também, certo? Então, todos os planetas do universo que a gente está olhando no céu, eles estão recebendo espíritos. Nada é inútil na criação divina. Não existe o acaso para Deus, nem a inutilidade, né? Então, tem até uma frase que eu gosto, que é assim: acaso talvez seja o apelido que Deus dá quando ele não quer ser reconhecido como o autor do processo. Então nós chamamos de acaso, porque não existe acaso nas leis de Deus. Não existe acaso e nem inutilidade. Então, isso vale para tudo. Não existe acaso para uma doença, não existe acaso para a perda de um filho, não existe acaso para nada na vida. Tudo está de acordo com as leis de Deus que regem o universo, né? Deus rege o universo por meio das suas leis, das leis que ele cria. Se ele precisar mudar a sua lei para lhe atender, ou derrogar a sua lei, ou ter o acaso que contradiz uma lei de Deus, é porque a lei de Deus não é perfeita. E se a lei de Deus não é perfeita, você crê num Deus que não é perfeito. Então, se Deus é perfeito, as suas leis são perfeitas. Se as leis de Deus são perfeitas, ele não precisa mudar as suas leis. Todos nós estamos sujeitos às leis de Deus e elas é que, dirigem o universo inteiro. Não só nós, mas o universo inteiro. Então não existe nem o acaso, nem a inutilidade nas leis de Deus. Então quando você vê uma estrela, não é só para deixar o céu bonito. Aquilo deve ter uma utilidade para Deus, que é abrigar os seus filhos, que ele então está sempre produzindo, né? É claro que quando você olha, isso a ciência também já explica, que como essas estrelas estão tão longe do planeta Terra, e a luz dela, que ela reflete, né, demora tanto para chegar na Terra, que às vezes ela já até desapareceu, ela já nem existe mais esse planeta, já desapareceu do universo, mas a luz continua chegando até nós. A gente ainda vê a luz, apesar dele já não existir mais. Tem planetas que a luz leva 10 anos, 20 anos para chegar até nós, até mais. Então, aquele planeta já desapareceu. Se ele desaparecer hoje, a luz continuará chegando aqui durante 20 anos e ele já não existirá mais. Então, esse é o universo. Aí, então, Deus nos cria simples e ignorantes. Simples do ponto de vista moral, espiritual. Ignorantes do ponto de vista intelectual, desenvolvendo a inteligência, de sabedoria, de conhecimento. Então, ele nos cria simples e ignorantes, sujeitos às suas leis, às leis de Deus,
que são para todos. Então, portanto, toda a humanidade do universo, todas as humanidades do universo, ela está sujeita às mesmas leis, às leis de Deus. Então, quando nós somos criados por Deus, nós somos criados simples e ignorantes, com um estado de desenvolver o livre-arbítrio, certo? Isso é muito importante. Quando Deus nos cria, Ele não nos cria com livre-arbítrio. Ele nos cria em condição de desenvolver o livre-arbítrio à medida que nós desenvolvemos a nossa inteligência. É necessário desenvolver a inteligência para desenvolver junto ao livre-arbítrio. Começar a desenvolver conceitos de bem e do mal, do certo e errado, não é? Isso vai fazendo parte do desenvolvimento da nossa inteligência para a gente poder desenvolver o nosso livre-arbítrio. Então Deus nos cria simples e ignorantes em estado de desenvolver o livre-arbítrio à medida que nós desenvolvemos a nossa inteligência. E à medida que nós desenvolvemos a nossa inteligência, nós desenvolvemos o nosso moral, a nossa evolução espiritual. Por isso que existem pessoas que são muito inteligentes, mas não são ainda pessoas boas. São pessoas imperfeitas, cheias de vícios, né? de ódio no coração, de maldade. Essas pessoas, então, elas têm um desenvolvimento de inteligência muito grande, mas ainda não se desenvolveram moralmente. Porque primeiro se desenvolve a inteligência, depois se desenvolve o moral devido ao desenvolvimento da inteligência. Não existe o contrário. Não existe desenvolver o moral e depois a inteligência. Mas desenvolve-se a inteligência antes de desenvolver o moral. Existe um delay, uma defasagem, né? Uma diferença entre o tempo do desenvolvimento da inteligência e depois o tempo de desenvolvimento moral. Nós primeiro desenvolvemos a inteligência e por causa da inteligência em desenvolvimento é que a gente começa a desenvolver o moral, ok? Então, essas coisas não andam juntas. Então, nessa condição que nós somos criados por Deus, nós somos colocados num planeta, né? Ele destina um planeta para um grupo de espíritos que Ele criou, todos na mesma condição. Quando Ele destina um grupo de espíritos para viver num planeta, porque lembre-se, para a gente evoluir, já dissemos aqui hoje, para a gente evoluir nós precisamos agir sobre a matéria. Então Deus nos coloca num planeta, num mundo, para que a gente possa agir sobre a matéria daquele planeta para evoluir, certo? Então Ele nos destina a um planeta, para que a gente possa evoluir, agindo sobre a matéria daquele planeta. Então, Ele nos coloca ali, todos na mesma condição, todos simples e ignorantes, recém-saídos do berço divino. Esses mundos que recebem a nós, né, espíritos, ainda simples e ignorantes, recém-saídos do berço divino, nós chamamos no Espiritismo de mundo primitivo. Não é primitivo porque é um mundo atrasado, não nesse sentido mais contemporâneo da palavra, não. Primitivo no sentido de ser início, né? De ser princípio, nesse sentido de primitivo, de ser primário. Então, nós, espíritos recém-saídos do berço divino, somos destinados a mundos primários, mundos que foram recém-criados também como nós. Mundos iniciantes, né? Então, dessa maneira, nós somos abrigados, simples e ignorantes, em mundos iniciantes como nós também, chamados de mundos primitivos. E ali a gente inicia a nossa jornada evolutiva, agindo sobre a matéria daquele planeta, ok? Então, todos os planetas do mundo começam assim, desta mesma maneira. Eles são criados, quando depois deles serem criados, eles recebem uma humanidade de espíritos recém-saídos do berço divino. Com a Terra também foi assim, certo? A Terra é criada no universo, onde ela não existia, depois disso, ela recebe os espíritos recém-saídos do berço divino. E cada planeta desse ele é recebido por um espírito de tal envergadura, chamado espírito puro, da casta dos Cristos ou dos Messias,
que recebem ordens diretamente de Deus. Então, cada espírito desse, espírito divino, como nós chamamos, não é porque eles são Deus, não. Eles são um espírito como nós, mas que já na sua evolução atingiram o pico da evolução, que é dos espíritos puros divinos. Esses espíritos, então, que têm 100% de livre-arbítrio, que nem perispírito tem mais, porque não precisam reencarnar mais, esses espíritos recebem de Deus um mundo para ele dirigir a evolução da humanidade que foi destinada àquele mundo. Então, no planeta Terra, quem recebeu essa incumbência de Deus foi o espírito que nós chamamos de Jesus. Jesus é um espírito puro, de alta envergadura, não é? Que da casta dos Cristos, dos Messias, e que recebe então de Deus a ordem de acompanhar a evolução de uma humanidade inteira junto ao mundo. No nosso caso, Jesus recebe a Terra. Então, Jesus recebe a missão de Deus antes mesmo da Terra existir. Então veja que antes da Terra existir no universo, Jesus já era um espírito puro, antes da Terra existir no universo. Então se você der um Google e perguntar para o Google qual a idade da Terra, você vai ver que antes desse período, antes da Terra existir, Jesus já era um espírito puro, recebendo de Deus a incumbência de acompanhar a evolução dos espíritos junto àquele planeta que seria criado para essa finalidade, né? Tanto que em várias passagens bíblicas tem referência a esse fato de Jesus ser o mais antigo de todos, né? João, o primo de Jesus, João Batista, ele mesmo fala quando vai batizar Jesus, né? Esse que veio depois de mim é antes de mim e está desde o princípio, quando ele vai batizar Jesus, né? Por que esse que veio depois de mim? Porque Jesus é 6 meses, um pouco mais de 6 meses, ele nasceu, Jesus, um pouco depois de João, então ele é mais novo que João, certo? João o Batista, não João Evangelista. Jesus nasceu, né, de uma prima de Maria, as mães são primas. Então, João, que é primo de Jesus e nasceu antes dele, né, reencarnou antes dele, João era mais velho, né? Então ele fala, esse que veio depois de mim porque nasceu 6 meses depois, é antes de mim porque Jesus é um espírito mais antigo que o dele, já era um espírito puro, e ele ainda não. Então, por isso, ele veio depois de mim, mas é antes de mim. Está desde o princípio. Desde que foi formar o mundo. E várias passagens da Bíblia demonstram isso sobre essa origem, né, do Espírito Divino que era Jesus, certo? Jesus era tão evoluído, né, no pico máximo da evolução, que ele mesmo dizia, eu e o Pai somos um só. Ele mesmo dizia, eu e o Pai somos um só. Porque ele era tão evoluído, ele vivia tão em afinidade com as leis de Deus, que praticamente ele e o Pai são um só. Mas não que ele seja Deus, não é? Não, quer dizer, eu sou tão evoluído que eu posso ser confundido até com o meu Pai, de tão evoluído que eu sou. Certo? Então, por isso, eu e o Pai somos um só. Mas Jesus era o Verbo de Deus. O que era o Verbo de Deus? Verbo é próprio da matéria, né? A palavra, ela é própria da matéria. No mundo espiritual, a palavra não faz sentido. Então, como a palavra é típica da matéria, falar que Jesus era o Verbo de Deus é falar que Jesus era, então, um ser materializado falando em nome de Deus. Um ser materializado, um espírito materializado, falando em nome de Deus. Então ele era o Verbo de Deus, não é? Então,
Por isso que Jesus tem essa grandeza de espírito. Ele recebe um mundo para poder conduzir bilhões de irmãos dele, irmãos mais novos, que somos nós, né? Ele é o irmão mais velho que conduz e educa os seus irmãos mais jovens. A literatura espírita fala, estou arredondando o número, né, para ficar fácil, em torno de 25 bilhões de espíritos que estão destinados a evoluir juntos no planeta Terra. Ou seja, a humanidade terrena é composta de um conjunto de aproximadamente 25 bilhões de espíritos, mais novos que Jesus e destinados a serem conduzidos por Jesus na nossa evolução espiritual, né? Agora você imagina, quem tem em casa 1, 2, 3 filhos, vê o trabalho que dá, imagina para Jesus educar 25 bilhões de irmãos mais novos, né? O tamanho do amor desse espírito, o tamanho do amor e da consciência desse espírito para poder receber de Deus essa incumbência de educar 25 bilhões de pessoas, né? Se a gente também der um Google e perguntar qual é a população da Terra, vai dar lá 8 bilhões de pessoas aproximadamente. Portanto, tem 8 bilhões de espíritos encarnados e 17 bilhões de espíritos na erraticidade, esperando a vaga de um corpo para poder evoluir. Porque só se evolui agindo sobre a matéria. Portanto, para evoluir é necessário reencarnar, para agir sobre a matéria. E esse é o terceiro postulado espírita, não é? Que é a reencarnação. Então nós já vimos um postulado que é Deus único, o outro que é a existência e imortalidade dos espíritos. Já vimos também um outro postulado que eu não citei, que é a pluralidade dos mundos habitados. E agora um quarto postulado espírita, que é a reencarnação. Dos 5 básicos, nós já vimos 4 postulados do espiritismo. E aí então, reencarnados, nós temos um quinto postulado, que é o da comunicação, a comunicabilidade entre os espíritos encarnados com os desencarnados. Então, é possível que enquanto nós estamos reencarnados, animando um corpo físico, e essa é a diferença de alma e de espírito para o espiritismo. Alma é um espírito que anima um corpo físico. E espírito, ele está sem um corpo físico destinado a ele, certo? E é como se fosse um espírito desencarnado, né? Então, quando ele está encarnado é alma, quando está desencarnado é espírito. A inteligência encarnada é alma, a inteligência desencarnada é espírito. Então, alma é um espírito que está animando temporariamente um corpo físico, certo? Animando um corpo físico, dando vida a um corpo físico. Então, quando nós estamos nesse estado de alma, animando um corpo físico, nós podemos, por meio da ação da nossa glândula pineal, que fica no cérebro, comunicar-nos com o plano espiritual, com os espíritos que não estão animando um corpo físico. E isso, as pessoas que têm essa faculdade, né, mais ostensiva, que é mais fácil, né, de perceber o mundo espiritual, nós chamamos de médiums. Mas todos nós temos algum tipo de comunicação com o plano espiritual, 100%. Basta estar encarnado, nós sempre temos uma percepção do mundo espiritual, em maior ou menor grau, dependendo da faculdade da pessoa, cuja sede é a glândula pineal. Então, tem pessoas que percebem mais facilmente o mundo espiritual. Veem o espírito, escutam o espírito, por exemplo, né? Essas pessoas nós chamamos de médium, porque elas têm uma faculdade ostensiva de perceber o mundo espiritual. Mas todos nós temos percepção do mundo espiritual em algum grau. Então, todos nós, a rigor, somos médiums. Só que tem médiums mais ostensivos, com maior percepção, e médiums menos ostensivos, com menor percepção, que é a maioria das pessoas. Mas
A inspiração, por exemplo, é um tipo de mediunidade, né? Quando nós dormimos e nos desligamos do corpo, nós também temos contato com o mundo espiritual. Nós temos vários momentos da vida que nós temos contato com o plano espiritual. Então, esse é o quinto postulado espírita, a comunicabilidade com o mundo espiritual, com os nossos irmãos desencarnados. Esse é o quinto postulado dos 5 postulados básicos espíritas, né? Então, aí Jesus, né, seguindo a ordem de Deus, a missão que Deus lhe deu, então se constrói o planeta Terra, coloca nesse planeta Terra 18 bilhões de irmãos para evoluir, agindo sobre a matéria deste planeta. E aí nós vamos seguir como um planejamento escolar. Claro, o planejamento escolar divino é perfeito. O nosso planejamento escolar, comparado com o planejamento divino, é um arremedo, né? É uma coisa grosseira. Mas para a gente entender, nós vamos fazer esse paralelo. Imagina então que nós estamos colocando uma criança no primeiro ano escolar, na primeira série, para ele ser alfabetizado, ok? Lá ele vai aprender a reconhecer as letras, formar as sílabas, as primeiras palavras, reconhecer os números, as primeiras operações matemáticas mais básicas, ok? Isso é na primeira série escolar. É nosso professor alfabetizador, a nossa professora alfabetizadora é que faz isso conosco, não é? Nessa primeira série escolar, ninguém vai ensinar para a gente leis complexas da física, da química. Não, nós vamos nos deter na alfabetização, na coisa mais básica ainda possível. Então, quando nós começamos a nossa jornada evolutiva na Terra, ou em qualquer outro planeta primitivo, nós estamos na primeira série escolar. Nós precisamos ser alfabetizados moralmente. Então vêm os professores alfabetizadores para nos auxiliar na evolução. Então vêm os profetas, vem Moisés. Moisés é o nosso grande professor alfabetizador moral. É o nosso grande professor, aquele inesquecível professor da primeira série, que nos ensinou as primeiras letras, reconhecer as primeiras palavras morais, né? As primeiras operações matemáticas, reconhecer os números. Foi Moisés. Como se faz com uma criança? A gente não faz isso com uma criança? Tira o dedo daí, não faz isso. A gente não explica por quê, a gente só dá uma ordem para a criança. Porque a gente entende que ela ainda não tem condição de entender aquela ordem, as razões, os motivos. A gente deixa para depois que essa criança crescer um pouco mais, para a gente explicar para ela os motivos daquela ordem firme, determinada e autoritária. Não é? Não é assim? Também éramos assim, então, no início da nossa jornada evolutiva. Moisés diz, não mata, mas a gente não explica por que não pode matar. Não rouba, mas não explica por que não pode roubar. Não cobiça a mulher do próximo, mas não explica por que não pode cobiçar. Então Moisés é o nosso alfabetizador moral. Ele nos ensina as leis mais simples, mais básicas de Deus. Entenderam? De uma forma muito simples, muito básica e autoritária, por causa do nosso estado evolutivo ainda. Então, o Deus de Moisés é um Deus autoritário, né? É um Deus que só diz, não faz, não pode, ok? E não explica por quê. Porque precisa ser assim naquele estágio evolutivo nosso. Nós não tínhamos condição de um outro processo, assim como é na Terra também. Depois de Moisés, nosso alfabetizador moral, a gente então passa a desenvolver intelectualmente, moralmente, já reconhece um Deus único, não é? Depois dele, a gente já começa a entender as questões básicas de respeito ao próximo, e aí a gente pode ter um outro professor do ginásio, do colégio, né? Um professor da faculdade, professor do colégio, que aí esse professor do colégio, ele desfala, ele desmente a professora alfabetizadora? Não,
Ele não pode, porque tudo que a professora alfabetizadora falou é verdade. Só que é muito simples, ele vai acrescentar conhecimento, ele vai aprofundar, ele vai começar a ensinar as leis mais complexas, né? Da química, da física, da matemática, lá no colégio. Então, nesse momento, vem espíritos já para fazer isso, ser os nossos professores já das séries seguintes. Aí vem, por exemplo, Jesus, né? Vem os apóstolos. Já Jesus nos ensina um outro Deus, já nos ensina um Deus que é Pai. Não é mais a figura autoritária do Deus de Moisés. Ele introduz a figura de um Deus Pai, porque junto à palavra Pai a gente entende um monte de coisa. Primeiro que Pai é aquele que procria, é aquele que gera, é aquele que cria. Então ele já a partir dali, Deus que cria tudo, não é? É um Deus que cria, mas educa, porque é Pai. E o Pai é educador. O Pai que educa coloca limite. E o Pai, então, educador, né, que procria, ele coloca limite. Mas ele faz isso com extremo amor. Esse conceito do amor associado a Deus é introduzido por Jesus. Por isso, na figura do Pai. Então, Jesus apresenta um Deus amoroso, de amor infinito, misericordioso, que perdoa. O Deus de Moisés não perdoa, o Deus de Jesus perdoa. O Deus de Moisés é absoluto, o Deus de Jesus é relativo, ou seja, existem coisas que podem amenizar a sua responsabilidade sobre o seu ato. No Deus de Moisés não tem fator que ameniza, é dente por dente, olho por olho. Agora no de Jesus já não. Entendeu? Ele quer saber por quê, o que te levou àquilo, em que momento você estava, em que condição, certo? Então é um Deus relativo. E aí então a gente fica nessa escola, nesse planeta, certo? Evoluindo, aprendendo com esses professores e evoluindo. Tem a parábola dos trabalhadores da última hora na Bíblia, que relata esses professores que vêm ao longo da nossa evolução, né? É o primeiro chamado na praça, é o segundo chamado, é o terceiro, até o último chamado no cair da tarde, no início da noite. Esse é o último chamado. Então, é um dia inteiro de chamados, né? Para ter um chamado final quando está caindo da noite. A parábola da última hora fala, dos trabalhadores da última hora, fala sobre isso, sobre esses professores que vêm até nós ao longo do nosso período escolar, da nossa evolução, ok? Bom, dito isso então, nós podemos já chegar na fase em que, depois que nós estamos aprendendo na escola, não tem o teste, a prova que faz para ver se a gente aprendeu, né? Se a gente aprendeu, nós vamos passar de ano, não é assim? Se a gente não aprendeu, a gente vai reprovar aquele ano, vai fazer de novo. Não é desse jeito? E se no planeta, se no sistema educacional da Terra, que é um arremedo de Deus, né? Tem até recuperação, aquele aluno que não está indo muito bem, ainda vamos tentar uma recuperação dele para ver se ele consegue passar, uma empurradinha final para ver se ele passa de ano, não é? Se até no sistema educacional da Terra tem, imagina isso também no sistema educacional divino, que é de amor supremo, né? Também vai ter. Então, o que acontece? Deus, então, vai nos aplicar provas para ver se a gente aprendeu as lições morais que a gente teria que ter aprendido pelos todos os chamados, né? Veio Moisés e nos ensinou, veio Jesus e nos ensinou. Aprendemos. O que aprendemos? Então aí vem as provas mesmo. No Espiritismo também chamamos de prova. A mesma coisa. É uma prova, é um teste, para ver se a gente aprendeu a lição. Essa é a finalidade. Então, como isso é a prova para a sala inteira, para o mundo inteiro, né? Então tem provas que são coletivas, como por exemplo a Covid. É uma prova coletiva, ela vem para o mundo inteiro, porque aí escaneia o coração de todo mundo para ver quem é quem. Porque tem uma outra parábola, que é a do joio e do trigo,
que diz assim, que o trigo e o joio crescem juntos, né? E aí, só que o trigo, ele é útil, né? Ele fornece a farinha e o pão. E o joio, apesar de parecer o trigo, ele é estéril, ele não faz farinha, ele não vira pão. Então, nós temos que separar o joio do trigo. Duas coisas que são muito parecidas, só que um é útil, fabrica o pão, e o outro é inútil, que é ceifado, que é o joio. Isso acontece na parábola do joio e do trigo à noite. Vejam a figura da noite, aparece na parábola dos trabalhadores, ao longo do dia os chamados, o último chamado para começar a noite. Aí vem a parábola do joio e do trigo, que separa o joio do trigo à noite, para quando amanhecer, está tudo ceifado. Olha a figura da noite. Então, a prova como a da Covid, que é uma prova coletiva para o mundo todo, ela é para escanear os corações, para ver quem aprendeu a lição, para ver quem é trigo, quem não é e quem é joio, certo? Porque olhando, todo mundo é igual, né? Todo mundo é parecido. E também a gente se educa a parecer bom. Bondade, parecer bom, pode ser um treino. A gente treina o tom de voz, a gente treina as palavras adequadas, né? A gente treina os temas a serem abordados. A gente educa e treina parecer bom. Tem gente que usa isso profissionalmente, religiosamente. Quantos religiosos ocupam a tribuna com um tom de voz, um jeito, uma aparência de pessoa super boa, mas no coração, na verdade, não são. Aí a gente lê nos jornais que estão estuprando pessoas, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo, e estavam ocupando tribunas com um tom de voz e com palavras, todas alinhadas com o Evangelho. Então, precisa vir essas provas coletivas para escanear o coração de todo mundo e descobrir lá dentro quem é joio e quem é trigo. Porque por fora nós somos todos muito parecidos. A gente olha, né? Muita gente mascara a maldade que tem no coração, as imperfeições e os vícios, pelo comportamento, pelo jeito que eles são, né? Usam máscaras para parecer bom. E aí, na verdade, uma pandemia como essa revela o coração de todo mundo. Quem tem empatia, quem tem amor ao próximo, quem se condoeu com o sofrimento alheio, quem foi indiferente, quem só quis se salvar, quem só quis egoisticamente, né, se salvar a sua família e não se preocupou com o outro, né, com o vizinho, quem não se preocupou com a humanidade, quem praticou o amor ao próximo, que é o que define o Evangelho, né? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nisso está toda a lei e os profetas. É como se ele estava dizendo o seguinte, pega tudo que já disseram, tudo que foi escrito sobre as leis de Deus, todos os volumes que tem escrito sobre as leis de Deus, e vamos resumir nisso. Acreditar num Deus único, soberano, e amar a Deus sobre e amar ao próximo como a si mesmo. Isso, então, resume toda a lei e os profetas. Isso é um resumo de conduta moral. Então, quando vem a Covid, é para ver quem é que está alinhado com esse resumo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, no sentido de amar, não é de um Deus que faz o que ele quer. Eu quero um carro, Deus me dê um carro. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso ganhar mais, eu preciso de uma casa. Senhor, eu quero viajar. Senhor, me cure de uma doença. Deus não é essa pessoa que fica atendendo pedido particular de cada um. Deus não é isso. Deus tem suas leis e nós estamos sujeitos às leis dele, que são os seus desígnios. Nós não podemos chamar de vontade. Eu não gosto dessa palavra vontade de Deus. Eu, particularmente, acho uma tradução errada. Não é possível que esse Deus amoroso que eu acredito, desse Deus misericordioso, tenha vontade de me ver sofrer.
de me ver com uma doença. Qual pai quer ver o filho com uma doença sofrendo? Então não pode ser vontade de Deus, mas desígnio pode, porque são suas leis. Eu fiz alguma coisa que me levou àquele sofrimento, eu estou sujeito aos desígnios, ou seja, eu estou sujeito às leis do Pai. Isso eu acredito, mas que um Deus tenha vontade de me ver sofrer, o Deus amoroso que eu acredito, não acredito nisso. Não é uma vontade de Deus nos ver sofrer, mas é um cumprimento dos seus desígnios. Então, quando vem a Covid, por exemplo, uma prova coletiva para escanear os nossos corações. Quem é joio, quem é trigo, quem perdoa, quem não perdoa, quem tem empatia, quem ama o próximo, quem se coloca no lugar do outro, por exemplo. Certo? Outra coisa, vocês acham que Deus age na humanidade como? Ele tem suas leis, os seus desígnios, que a gente vive de acordo com os desígnios de Deus, que são as suas leis. Deus não pode derrogar as suas leis, porque se ele derrogar as suas leis não são perfeitas, e ele deixa de ser perfeito. Se Deus fez uma lei que não é perfeita, ele não é perfeito. Se ele precisa interferir na lei dele. Então Deus não precisa, ele pode, mas ele precisa, não precisa, porque suas leis são perfeitas. Então você não tem que pedir para Deus mudar a lei dele, porque ele não vai mudar. Você tem que pedir para que se cumpram os desígnios de Deus e que você tenha resignação, paciência, aceitação dos desígnios de Deus. A oração é diferente, completamente diferente o foco. Você não pode pedir para que Deus não cumpra os seus desígnios, certo? Uma pessoa ela tem que morrer e você pede para Deus não desencarná-la, se pelos desígnios de Deus ela precisa desencarnar, e aí você pede para aquela pessoa não morrer, você está pedindo para Deus derrogar a sua lei e falar, não, então para essa aqui eu vou abrir uma exceção, para essa aqui não morre não, essa aqui eu vou deixar viva. Não existe isso, porque a justiça de Deus é perfeita. Então você tem que pedir para que se cumpram os desígnios de Deus, mas que você tenha aceitação, paciência, resignação com estes desígnios de Deus, que você sabe que Deus só faz o melhor que é para os seus filhos. Isso demonstra a confiança em Deus. Isso que é confiar em Deus. Confiar em Deus não é que Ele faça o que você quer. Confiar em Deus é que você confia que Ele faz o melhor para você. É completamente diferente, certo? É completamente diferente. Então, isso é muito importante. E tem as provas pessoais também, Tem as coletivas e tem as individuais, que é, por exemplo, ter uma doença severa. Essa doença severa, também vai demonstrar o meu caráter, vai mostrar minha confiança em Deus, minha resignação, minha aceitação, meu amor por Deus, a minha fé, certo? Isso tudo, então, é resignação e amor a Deus que pede no resumo que Jesus fez. Então, aí passado essas provas, a gente vai vendo, ali tem um trigo, aqui tem um joio, Esse aqui pode continuar, o trigo pode continuar nessa série, ele pode passar de ano, ele pode mudar de ano. Esse joio tem que repetir de ano, ele não aprendeu a lição, ele tem que viver de novo essas lições. Então o que faz? Quem passa de ano, quem é trigo, fica no planeta. Quem não passa de ano, o joio, que é reprovado, sai do planeta e vai para um planeta que está atrasado, na série que ele tem que repetir. E porque essa série vai continuar, certo? E aí, os espíritos daqui, os joios daqui, vão ser transferidos para um planeta que está mais atrasado que o nosso. E quem passou de ano também, não acontece isso também na Terra, alunos que são mais adiantados que a sala, são tão adiantados que eles atrapalham a sala, porque eles aprendem mais rápido, eles respondem, a pessoa pergunta, quanto é isso? Só ele que responde, enquanto o coleguinha está lá pensando na resposta, ele já falou a resposta, e atrapalha a sala. Então, esse que aprende rápido também, que está à frente, tem que sair da sala, porque ele também atrapalha. Então, os espíritos que também aprendem muito rápido, são tirados desse planeta e levados para um planeta mais à frente, um planeta mais evoluído,
para que ele se junte e fique nos iguais a ele, para ele não atrapalhar o desenvolvimento dos mais lerdinhos, que somos nós. E aí, os que também foram reprovados são tirados para outro planeta que é mais atrasado. E assim, segundo o Espiritismo, tem 5 tipos de mundos no universo. Para entender, né? Essa é uma forma básica. O mundo primitivo, que é aquele que chega todo mundo recém-saído do berço divino. Depois passa pelas provas e vai para o mundo de expiação e prova, que é o que nós estamos vivendo nesse momento na Terra. Depois vem as provas para passar para o mundo de regeneração. Depois vem as provas para passar por um mundo feliz. E depois para o mundo divino. São 5 mundos, né? Repare que de 5 nós estamos no segundo ainda. Nem na metade da nossa trajetória evolutiva nós estamos na nossa formação escolar. Ok? Nós estamos no segundo. Então agora nós estamos passando por provas para poder ver quem é joio e quem é trigo, para ir para o terceiro mundo, que é o mundo de regeneração. Então isso não pode ter data marcada. Não pode ser assim, 17 de julho começa o mundo de regeneração. Por quê? Então, quer dizer, a hora que amanhece 17 de julho, tem que ter milhões de pessoas desencarnadas na rua para poder ser transferida para um outro planeta, para poder ficar aqui encarnado, vivo, quem passou de ano. Isso não faz sentido. Isso acontece num período lento, longo. Porque também tem o que eu falei para vocês? A recuperação. Tem aqueles entre nós que estamos lá com a média 5. Média 5 fica ou vai para o planeta atrasado? Então Deus fala, não, vamos fazer uma recuperação dele. Vamos mandar de novo para ver se a nota sobe ou se a nota desce. Se a nota descer, a gente transfere. Se a nota subir, ele fica. Então tem que ter a recuperação também. Tem que reencarnar os medianos para perceber se eles continuam aqui ou se eles vão para um outro planeta. Então tem a recuperação também. Então não dá para acontecer isso num mês, num ano, num dia, como marcaram data. Isso leva muitos anos para ir testando, voltando na recuperação, né? Vai e volta as pessoas, certo? Vão sendo transferidos aos poucos para outros planetas. Entenderam isso? Tá. Já passei do meu horário, muito, até 5 minutos. Só para encerrar, então. É que esse assunto é um pouco complexo e ele ocupa mais tempo, eu peço desculpa para vocês. Aí, só para encerrar. Isso, então, faz com que exista uma solidariedade entre todos os planetas. Ou seja, espíritos de um mundo vão para outro mundo, migram. Percebe? Os atrasados vão para outros mundos, os adiantados também vão para outros mundos, e a gente, quem está na média, continua junto no mesmo planeta. Até aquele planeta ir mudando. É um planeta que muda de categoria. É aquele planeta que vai mudando, mas os espíritos vão migrando de acordo com a sua necessidade. E vem espírito para a Terra, espírito que foi reprovado numa outra escola, vem para a Terra? Vem sim. Espíritos que foram reprovados, vêm sim para a Terra. Como aconteceu com os exilados de Capela, dos espíritos do planeta que fica no sistema estelar, na estrela Capela, tem planeta, que passou por essa prova, e quem foi reprovado veio para cá. Veio para cá e constituiu, porque eles já vieram mais inteligentes que nós, né? Certo? Então eles vieram para cá, constituíram os povos egípcios, os hindus, os hebreus, né? Os árias, que eram povos que tinham uma evolução extremamente maior que a nossa, que conheciam o Deus único, reencarnação, né? Princípios de engenharia, de matemática, né? Que até hoje a gente não entende porque que eles tinham esse conhecimento. É que eles trouxeram com eles porque eles vieram reprovados de outro planeta. Um aluno reprovado não é assim na sala de aula? Ele já viu aquela lição, o professor pergunta, ele responde, porque ele já viu a lição, ele sabe aquilo, né? A mesma coisa, esses vieram reprovados e nos ensinaram. Eles que nos ensinaram o alfabeto, a escrever, eles que nos ensinaram o calendário que nós usamos, eles que nos ensinaram a roda, eles que nos ensinaram a roda, eles que nos ensinaram a agricultura, cultivar, são todos esses povos que vieram de outro planeta, reprovados lá, mas que conheciam mais que nós. Entenderam?
Então, eu espero que isso nos ajude a esclarecer sobre a transição, a nossa necessidade de reforma íntima para ser trigo, para continuar nesse planeta, não é? Para que a gente possa fazer essa transição para o mundo de regeneração. E o Espiritismo é isso, ele não nos transforma num passe de mágica, ele nos dá conhecimento para que a gente se transforme, certo? É uma conquista pessoal para que a gente possa conhecer o atalho, o caminho mais curto para ir para o mundo de regeneração. Mas frequentar centro espírita e ler livro espírita não resolve o problema de ninguém. Tem que transformar esse conhecimento em prática. Tem que absorver esse conhecimento no coração. Tá bom? Porque nós seremos escaneados a todo momento para saber o que vai no nosso íntimo. Então, uma boa semana para vocês. Obrigado pela paciência. Desculpa o horário, mas é que começar um tema como esse e não terminar fica muito complicado, né? O conhecimento fica pela metade. Obrigado, tá? Até a próxima.